Oi, pessoal. Ótimo dia a todos. É, continuaremos, né, falando do amor e vamos falar da igreja na minha perspectiva, viu, meus irmãos e amigos? Falar na minha perspectiva, o amor sobre o amor. E dessa vez nós vamos falar do amor na igreja de Coríntios. O interessante da igreja de Coríntios é que na verdade, eu não queria ficar falando sobre localização, se era o comércio era legal, se não era, a agricultura era boa, não era. O objetivo não é falar disso, mas da língua, da cultura e tal. Mas para a gente entender o que acontece com a igreja de Coríntios, é interessante a gente saber um pouquinho o contexto da história dos Coríntios, para a gente entender o que Paulo está escrevendo para eles, né? A igreja de Coríntios, ela é localizada na Grécia, ela é uma cidade portuária, né? Comércio, basicamente, se eu não me... Eu estava lendo isso, tá? Eu acho que na época de Paulo havia umas 800 mil pessoas ali, uma cidade bem muito povoada. E se a gente voltar um pouco antes, a Grécia, o Império Grego, através de Alexandre o Grande, se a gente pegar pela estátua de Nabucodonosor, veio o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e depois o Império Grego com Alexandre o Grande. E nas visões também de Daniel, como o Império Grego ele vem como um leopardo com asa. E algumas pessoas falam de leopardo com asa, o leopardo como um animal veloz e com asas, né? Seria mais rápido ainda. E alguns assimila a forma assim rápida como o Alexandre o Grande conquistou o império na sua época. E se a gente reparar bem, assim, o que ajudou muito nessa conquista do Império Grego foi exatamente isso, o que hoje que a gente chama hoje de helenismo, né? Os helenitas, que tem a ver com a cultura, a língua, a arte grega, né? Eu estou falando, lembrando isso porque que é o Império Grego ele marcou a época deles e até hoje. Hoje, para você ver, tanto que marcou que teve a Bíblia, a Septuaginta, tem a ver, ela é o Velho Testamento que está em hebraico. Ele foi traduzido por a Septuaginta porque foram 74 judeus, né, que traduziram ela. Eles traduziram o Velho Testamento para o grego, né? Então, ou seja, de tão importante, tanto que marcou a cultura grega no mundo e a língua grega também. Então, esses judeus traduzem a Bíblia para o grego, o Velho Testamento para o grego, e o Novo Testamento ele é escrito em grego. Então, assim, é importante, sim, isso, saber um pouquinho do contexto. E é engraçado que quando Paulo chega à Grécia, na cidade de Atenas, e ali ele encontra... Porque, na verdade, antes da Grécia, ele chegar em Atenas, ele teve uns problemas em Tessalônica, apesar que Tessalônica também é na Grécia, né? Em Tessalônica, o pessoal pôs para correr lá. Isso está em Atos, viu, amado? Vocês lêem lá, porque eu tô falando assim, mas eu mesmo não tá anotado, eu tô tentando lembrar de cabeça aqui. Tessalônica, Bereia, é tudo na Grécia, né? Então você percebe que ele vem, ele chega a Atenas, e Atenas, ele sai
De Bereia, isso mesmo, ele estava em Bereia, que o pessoal conferia a palavra que ele falou, muitas pessoas creram no Senhor, muitas mulheres nobres, importantes lá na época, muitos homens, e os judeus foram para Bereia e tumultuou lá o povo e tal, aí eles pegaram e mandaram Paulo para Atenas. E Paulo em Atenas, cara, aquele inquieto, porque a idolatria era muito grande ali, ele começou a falar do evangelho, falar de Jesus e da ressurreição. E isso chamou a atenção deles, e ele ficava discutindo ali com os filósofos epicureus e os estoicos, né? E é interessante isso, os filósofos epicureus eles defendem a questão da felicidade do homem através dos prazeres, né? De forma moderada e de forma equilibrada, né? Eles defendem isso, e sem a dor física, né? Você não sofrer dor. E os estoicos já defendiam a questão da felicidade do homem, né? Através da abstinência dos desejos do corpo, né? Então é só basicamente para vocês verem assim, como que o amor, a sabedoria na Grécia era um trem que era entranhado mesmo no povo grego, no povo naquela época, né? Então você percebe assim que Paulo fala no próprio capítulo 1 de 1 Coríntios, fala assim que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, loucura para os judeus e também para os gentios, né? Então você vai ver que ele vai falar da sabedoria. Se você reparar esse contexto, vai entender, aí nós vamos entender bem o que se passou na igreja de Corinto e por que Paulo escreveu aquelas coisas. E você vai lembrar também, meus irmãos, que quando na festa em Jerusalém, Jesus estava em Betânia e tal, quando ele entra lá com o burrinho, ele é saudado como o rei de Israel, que estava escrito, eis aí vem o teu rei montado numa jumentinha e tal. Você vai perceber que os gregos também subiram para ali, os gregos chegou para Filipe e falaram, queremos ver, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe fala com André e eles falam com Jesus. Jesus fala assim, olha, se o grão de trigo... É interessante Jesus dizer isso exatamente por essas filosofias gregas. Porque quando diz que os gregos procuram ele falou que exatamente o oposto que a filosofia grega prega. Que uma felicidade sem um sofrimento. Jesus disse assim, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O que eu vou dizer? Poupa-me dessa hora, porque foi precisamente para esse fim que eu vim. E ele falou assim, ou seja, Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição e da sua glorificação. Ele vê na morte a sua glória. Então, ou seja, os filósofos gregos, Jesus falou, eu não vou sair disso. Eu vim para isso. Então, como é que eu não tenho lógica? Jesus começa a falar sobre a sua morte e falar assim que é necessário para que ele tenha a sua glória através da sua morte, que o Filho do Homem ele vai ser glorificado, né? Então, ou seja, é interessante perceber essas coisas. E então, ou seja, então nós vamos falar do amor na minha perspectiva, em relação à igreja de Coríntios. E é tão enriquecedor, mas tão enriquecedor, que eu vou tentar não... vai ser legal também. Mais um vídeo muito bacana, viu, gente? Se vocês acompanharem, eu acredito que vocês vão gostar muito, muito, muito mesmo. Então, assim, ótimo dia, vamos que vamos. Oh, Deus é muito bom, gente, viu? Tamo aí, viu? Na perseverança dos santos. Em nome de Jesus.